Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir aí perfeitamente? Vou uma chamada aqui rapidinho. Hoje é uma terça-feira com cara de sexta, né? Bruna, Caroline Miquelito, Eduarda, Elimar, Fernando de Souza, ao final da aula eu vou fazer outra chamada, Letícia. José Carlos, Laline, Laura, Lavínia, Leandro Teixeira, Letícia, Lucas Schiavon, Lucas Zopelaro, Mariângela, Natália, Rodrigo, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Por gentileza, vejam para mim qual ponto da matéria eu parei. José Carlos, Lavínia.
sim. Então, nós estamos falando do princípio da imediação, é isso? Então, vamos lá que eu vou abrir o material aqui. Só um instante. Eu comecei falando sobre o princípio da imediação. Todo mundo lembra aí o que é o princípio da imediação? Inclusive a possibilidade do juiz. Confirme para mim se vocês estão vendo o material. Não, acho que vai aparecer agora, José Carlos. Bom, como a gente já estava falando, comentando, a gente já tinha essa percepção, vejo se nas minhas anotações aqui que eu acabo de olhar, nós tínhamos falado sobre o momento do juiz colher as provas em sede de audiência. Principalmente quando se está diante do princípio da imediação na coleta das provas orais. E isso é relevante por quê? Porque o magistrado, ele, no processo do trabalho, é considerado como sendo aquele único contato imediato com a coleta das provas. Isso significa, no processo do trabalho, a prova testemunhal como sendo uma prova com um peso maior. Por quê? Porque as relações do trabalho, muitas das vezes, elas só têm como prova as testemunhas. Não há uma formalização. Então, a gente ainda vive num país que carece da formalização das relações do trabalho. Muitas das vezes, essa ausência de formalização está ligada a uma certa maldade, né, por parte daqueles que burlam a lei, outras vezes por completa falta de conhecimento. Com isso, as provas orais, elas ganham uma importância muito grande e ganham ainda, de sobremaneira, uma certa necessidade do juiz apreciar, além daquilo que foi dito pelo depoente, o princípio da imediação, em que o juiz está muito próximo, o juiz está muito, o juiz de primeiro grau, ok? Ele está próximo, então ele é capaz de mensurar a convicção da testemunha, a certeza, ou inclusive, se a testemunha tem indícios de que não está falando a verdade, e etc. Muito difícil, às vezes, quando você vai interpor um recurso e você questiona uma interpretação dada pelo magistrado, a nível de primeiro grau, uma interpretação dada pelo magistrado quando da coleta de provas. Então, ele vai colher a prova e ele tem um texto, e esse texto, que é a ata, ele comporta interpretações. E você, então, dá uma interpretação diferente daquela dada pelo magistrado.
O tribunal tende, por jurisprudência, a não questionar a interpretação dada pelo magistrado com base no princípio da imediação, ok? Feitas essas considerações, que eu considero que esse é o ponto da aula em que nós paramos, eu começo a falar das provas no processo do trabalho. Então vejam se tem alguma dúvida até aqui em relação a esse princípio. Eu começo falando das provas, o material que está aí disponível faz menção à prova testemunhal, e aí eu começo esse ponto da matéria. Antes de dar sequência, eu gostaria de perguntar a vocês se tem alguma dúvida até aqui sobre esse princípio. Alguma dúvida em relação ao princípio da imediação? Alguma? Bom, se não há dúvida, vamos dar sequência. Ok, obrigado, Rodrigo. Nos termos do artigo 848, pessoal, a instrução do processo, como a gente estava estudando no material anterior, a instrução do processo, ela inicia dentro da audiência, logo após a apresentação da defesa. E eu já expliquei para vocês como isso funciona na prática, essa apresentação da defesa. Então, nós temos lá o momento, né, o ato solene para a apresentação da defesa, e após a apresentação da defesa pelo réu, lembrando que a regra é que seja feito oralmente, então você tem lá, após a apresentação da defesa, começa a instrução propriamente dita. O que diz o 848, se o José Carlos puder colocar para a gente? Ele diz que, terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo pelo presidente, o juiz, ex officio, ou a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. Então, o primeiro ato que nós temos é o interrogatório. O interrogatório pode ser feito à escolha do juiz. Não se confunde o interrogatório com o depoimento pessoal. Alguém sabe a diferença prática do interrogatório para o depoimento pessoal? A diferença entre o interrogatório e o depoimento pessoal? Quer alguém quer arriscar? Lavínia, Zé Carlos, Rodrigo, Stephanie. Não, concordo parcialmente com o José Carlos e concordo totalmente com a Lavínia. Depoimento pessoal é prestado por autor ou por réu, ou pelos dois. O interrogatório vai também se interrogar autor e réu. É uma diferença muito simples, uma diferença prática mesmo, conceitual quase irrisória. Vou ajudar, hein? Mais alguém quer arriscar? Lavínia, José Carlos, querem mudar aí? Pô. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Cadê a Stephanie?
Eu disse, Lavínia, que, na verdade, o autor e réu também podem responder ao interrogatório. Pessoal, é simples, hein? Tá esquentando, hein? Melhora essa colocação aí para mim, ô Zé Carlos. Olha só. Quem faz o interrogatório? Quem faz o interrogatório? Lavínia, José Carlos? E quem faz o depoimento pessoal? Opa, tá melhorando. Olha que detalhe interessante. No interrogatório, o interrogatório é feito pelo juiz para o juiz. Então ele começa a perguntar. Então ele está te interrogando como parte. Ele começa, olha, Bruno, você trabalhava de que hora a que hora? Quem autorizou você mexer naquele maquinário? Pá, pá, pá. Veja, ele está interrogando para instruir o processo. O depoimento pessoal é diferente. Depoimento pessoal, o juiz vai presidir e vai falar o quê? Advogado da parte requerida pode fazer pergunta ao autor. Advogado da parte autora pode fazer pergunta à reclamada. Então, é muito comum as pessoas confundirem isso. O juiz abre a ata e fala assim, com base no 848, eu vou fazer um interrogatório, doutores. Muitas das vezes, prestem bastante atenção nessa informação que eu vou dar a vocês, que é uma informação prática, uma informação que vocês precisam levar. Muitas das vezes, o juiz questiona assim, doutores, vocês vão querer produzir quais provas? Provas orais, depoimento pessoal e prova testemunhal. Quando ele já tem a manifestação das partes que vai querer depoimento pessoal, não é comum que ele faça um interrogatório. O problema é quando uma das partes, estrategicamente, fala assim, excelência, pela ordem, eu vou dispensar o depoimento pessoal. Aí o juiz pensa, ora, se ele vai dispensar o depoimento pessoal e eu estou na dúvida, eu faço o quê, juiz? O interrogatório. Então, vejam que, na verdade, você tem aqui, estrategicamente falando, vocês estão no 8º período, e eu sempre falo isso com meus alunos, vamos pensar de forma ampla. Estrategicamente, é o uso da ferramenta por parte dos litigantes. O interrogatório, quem faz é o juiz. Você não vai poder pedir o juiz, excelência, pela ordem, não, o senhor não pode fazer essa pergunta. Não vai ter como, é interrogatório, ele está interrogando. Agora, o depoimento pessoal, ele preside, e você, advogado, na condição de advogado, melhor dizendo, você faz as perguntas. Deixei de forma clara isso para vocês? Ficou claro essa diferença? É uma diferença muito tênue, né? Mas na prática que vocês vão conviver com isso, ou como advogados, ou como juízes, promotores, vocês vão perceber que, na verdade, essa é uma diferença importante diante de uma audiência de instrução e julgamento. Então, guardem isso para a carreira de vocês, ok? Então, vamos lá. Ainda na leitura do 848. Terminada a defesa, então é posterior à defesa, o juiz passa a interrogar os litigantes. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes Sim, porque a gente ainda adota um sistema presidencialista. Tá? Inclusive, Lavínia, essa é uma pergunta excelente, uma pergunta que eu faço questão sempre de responder, porque eu não quero ver aluno meu em situações igual eu já presenciei de colegas de profissão. O Código de Processo Civil, ele adota o cross-examination,
que é feita a pergunta direta ao depoente. O juiz ainda continua com o poder de polícia, ainda continua no sistema presidencialista da audiência. No processo do trabalho, há jurisprudência ou orientação jurisprudencial no sentido de que não se aplica a pergunta direta à parte, ok? Mas no processo civil isso é pacífico. E o que eu tenho visto é que muitos juízes, deixa eu ver qual termo que eu posso usar, muitos juízes ainda, por costume, tentam de alguma forma manter esse sistema em que a pergunta é direcionada ao juiz e o juiz faz a pergunta ao depoente. Por que isso é relevante? Porque há uma completa alteração da forma como se pergunta, né? E é o uso da sua ferramenta. Você não pode abdicar aí da sua ferramenta, ok? Então, são situações extremamente importantes quanto a isso. E aí o juiz, nesse caso, se faltar algum dos requisitos de urbanidade, de lealdade processual, de organização, ele pode interromper o advogado. Uma outra previsão que tem de interrupção do advogado é as perguntas indutivas. Ok? Você pergunta, a parte está prestando depoimento do que ela presenciou. Entendeu? Então, ela não faz juízo de valor. Ou também você não pode fazer perguntas indutivas. Tipo, Lavínia, não é verdade que você via o José Carlos trabalhando das 18 horas às 6 da tarde, às 6 da manhã? Aí a Lavínia olha para o alto assim, é verdade? São perguntas indutivas. Na própria pergunta já tem a resposta. Ok? Isso é vedado e se isso ocorrer, o juiz vai, muitas das vezes ele indefere a pergunta ou ele adverte a parte e aí começa um grande problema. Isso eu tenho visto muito em audiências na vara civil da qual eu atuo. Vai se fazer uma audiência, o advogado acha que isso é uma técnica para provas orais e começa a fazer perguntas indutivas. Isso beira o absurdo. Agora tem uns 20 dias, a juíza advertiu o advogado e falou, doutor, o senhor não pode fazer isso, há uma vedação no CPC. Ele fez novamente, a juíza falou, doutor, não vai continuar fazendo isso. O senhor não pode continuar, o senhor vai ser advertido novamente, vai constar em ato, porque, imagine, entendeu? Você tem que fazer a pergunta normal, você não pode induzir a parte a responder. Ok? Bom, na sequência, então, das provas, a gente tem depoimento pessoal, interrogatório, e fim do interrogatório, e aí uma situação interessante, fim do interrogatório, os litigantes, ou seja, as partes podem se ausentar. Não é comum, mas podem se ausentar. Está lá no parágrafo 1º do 848. Seguindo ainda a cronologia da audiência, e específico do aspecto da instrução, após qual é a dinâmica ouvidas as testemunhas. Aí nós temos interrogatório, depoimento pessoal e depois a oitiva de testemunha e, na sequência, os esclarecimentos do perito, se houver. Lembrando aos senhores, que eu já havia dito isso na aula anterior, primeiro ouve-se o autor, depois ouve-se o réu. Primeiro ouve-se as testemunhas do autor, depois ouve-se as testemunhas do réu. Não confundam isso em nenhuma hipótese, ok? Então, essa é a sequência. Pessoal, eu estou falando muito rápido, está tudo tranquilo, como é que está isso aí? Estou falando feito um papagaio. Estão conseguindo acompanhar? Então, vamos lá. Bom, aí nós precisamos, de alguma forma, analisar os outros meios de prova. E o que eu pude perceber
na prática e da leitura, que a grande dificuldade do aluno é saber a distribuição do ônus probatório quando se está diante da Justiça do Trabalho. Por quê? Muito se fala na Justiça do Trabalho, espero que vocês não carreguem esse vício, muito se fala que na Justiça do Trabalho o trabalhador só tem a obrigação de alegar, como se houvesse um princípio universal da inversão do ônus da prova. Ou seja, o trabalhador alega e a empresa tem que provar tudo. Isso não é verdade. Os princípios probatórios, eles são muito objetivos em relação à sua aplicação. Por outro lado, o ônus da prova, ele é o ônus que nós conhecemos lá do CPC. Então, se você pegar no CPC, você vai ver que existe uma distribuição fixa do ônus da prova. Aquele que alega direito ou ameaça ao seu direito, ele prova. O inciso segundo, por outro lado, ele diz o seguinte: ora, se você, na condição de réu, alegou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, você atraiu o ônus da prova. Isso é o quê? Isso é uma distribuição estática. Mas você já estudou que essa distribuição estática, ela não é absoluta. Você tem uma referência da distribuição estática, mas o nosso sistema processual adotou uma distribuição dinâmica do ônus da prova, assim como todos ou a maioria dos sistemas processuais pelo mundo. Tranquilo? Então eu vou pontuar aqui alguns princípios, vou escrevendo no chat, porque nós estamos à frente do material. E vou escrevendo aqui para vocês quais são os princípios, comentar deles e dizer para vocês que existem previsões legais, e eu já me adianto, existem previsões legais que distribuem o ônus da prova em determinadas circunstâncias. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram uma famosa distribuição do ônus da prova prevista na CLT. Aquelas empresas que possuíam até 10 funcionários, ela tinha o ônus do controle, abaixo de 10 funcionários, melhor dizendo, ela não tinha o ônus do controle da jornada. Ou seja, ela não tinha obrigação de ter um registro de controle de jornada. Portanto, se houvesse alguma alegação de hora extra, esse ônus era de quem alegou. Aí a distribuição estática. Que significa o quê? Se o trabalhador, numa empresa com menos de 10 funcionários, alega que fazia hora extra, ele tem que provar que fez a hora extra, porque essa empresa não estava obrigada pela lei a fazer o controle de jornada. Agora, se um funcionário de uma empresa de 200 funcionários alega que fazia hora extra, há uma inversão automática, porque a lei diz que quem tem acima de, atualmente, 20, deve ter o quê? O seu controle de jornada. Isso significa, então, que uma empresa de 200 funcionários, quando algum ex-trabalhador ou algum trabalhador requer na justiça o pagamento de horas extras, horas extraordinárias, sob o argumento de que laborou por 1h10 por dia como hora extraordinária, pelo número de funcionários dessa empresa, o ônus passa agora a ser da empresa. De que forma? A empresa tem que apresentar o controle de jornada. Por que eu digo tem que apresentar? Ela tem o ônus de provar que ela tinha o controle de jornada, e esse controle de jornada, de forma eficaz e com os requisitos legais, demonstra que não houve horas extraordinárias. Bom, e se o trabalhador alegar assim, tudo bem, Bruno, eu bati o cartão, eu fazia o registro nessa empresa, só que eu bati o cartão às 5h30 e voltava para o setor para trabalhar. Ora, aí agora ele está atraindo de novo o ônus da prova. De fazer o quê? Da jornada? Não. Agora ele, autor, tem que provar que batia o ponto e voltava para o setor de trabalho. Porque para a empresa, a prova já está feita, de que não havia horas extraordinárias. Ficou claro o meu exemplo?
Isso são exemplos que eu considero como exemplos mais corriqueiros, assim. Isso é o que mais acontece. Eu vou trabalhar com outro, também de meio de prova, agora fugindo um pouco da prova oral, passando a prova documental. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o pagamento extra-folha ou não contabilizado, o famoso Caixa 2. O que significa isso? Hoje, as questões tributárias, sinceramente, posso estar enganado, não é a minha área de atuação, direito tributário. Mas, falando pelo aspecto tributário, o uso dessa violação à legislação, ele, além de ser muito arriscado, ele é algo que não compensa pelo faturamento. Hoje é em cima do faturamento e não em cima da folha de pagamento, enfim, por umas questões tributárias. Mas o que muitas das vezes acontece? Há uma relação do trabalho em que empresa e trabalhador, olha que interessante que eu vou falar isso. Empresa e trabalhador acordam que vão ter duas formas de pagamento. A primeira forma, num valor X, será o valor registrado na carteira e será o valor registrado e será o valor contabilizado para todos os efeitos. O que significa? Questões tributárias, questões previdenciárias, recolhimento de fundo de garantia, isso tudo fica como cálculo, né, como salário base para cálculo, o salário contabilizado, que normalmente ou é salário mínimo ou é o salário da categoria profissional. Por exemplo, marceneiro hoje é 1.618. Então tá lá, um marceneiro hoje qualificado tem o seu piso, ele não pode ganhar menos do que 1.618. Eu não sei se é 1.618 ou 1.658. Vamos chutar aqui R$1.600. Já o auxiliar, 1.300 e alguma coisa. Então, veja, como eu tenho essa norma coletiva, eu coloco, então, o salário contabilizado o mínimo possível, 1.600, 1.300. Mas pego aqui por fora, não contabilizado, e pago a esse trabalhador um adicional. Eu vou usar o termo adicional, mas não foi um termo feliz. Paga ao trabalhador o quê? Uma parcela salarial não contabilizada. E normalmente paga em espécie. Pois bem, essa relação, esse acordo, ele perdura durante a relação de trabalho. O trabalhador não consegue mensurar quais são os prejuízos financeiros que ele está tendo com essa situação. Não estou querendo dizer que ele não saiba. Via de regra, não sabe. Quando ele vai fazer a rescisão, quando ele é mandado embora, ou quando ele precisa se aposentar, qual é a base de cálculo para essas hipóteses? Do cálculo da rescisão ou do cálculo do INSS? Aquele salário baixo em que estava contabilizado. Por quê? Porque tudo incide sobre aquela base de cálculo. Aí, pronto. Aí começa a confusão. Porque ele quer o acerto das verbas rescisórias dele com base no salário real e não só no contabilizado. Ele quer as contribuições previdenciárias e etc. O que isso vira? Uma ação judicial que nós temos o costume de chamar de Caixa 2, que é uma ação em que se cobra a integração ou a integralização desse valor pago não contabilizado ao salário do indivíduo. E, com isso, o recolhimento de INSS e de FGTS. Isso, não sei se você abrir a CLT ou ficar procurando isso na doutrina, você não vai achar nada que fale sobre o ônus da prova, porque todos nós sabemos, na prática, que não há um preenchimento de recibo. Por isso ele chama extra folha. Ele não consta na folha de pagamento. Não há, via de regra, não há sequer como rastrear, porque ele é feito em espécie. Bom, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o posicionamento de que é ônus do trabalhador a prova de Caixa 2. É ônus do trabalhador. O trabalhador
tem que provar. E vou dizer mais. A prova de caixa 2 é um caso, e eu já tive várias ações que eu atuei sendo improcedente. As ações de caixa 2 não basta a mera produção de prova testemunhal. Tem que se ter a prova testemunhal corroborada com outros meios de prova nos autos. E isso, eu chego lá para trabalhar e muitas vezes vou atender trabalhador que está revoltado. Ele contribuiu, ele ganhava, sei lá, 5 salários durante todo o período de trabalho da vida dele, e quando ele foi aposentar, ele aposentou com um benefício de 1 salário mínimo, óbvio, porque o restante não era contabilizado, não havia incidência de INSS. Dito isso, eu passo o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês, que é o princípio, deixa eu só colocar aqui, princípio da unidade da prova. O que significa princípio da unidade da prova? Alguém quer manifestar sobre o que significa princípio da unidade da prova? Senhores, tem alguém aí? Princípio da unidade da prova, senhores, José Carlos, quer arriscar? Arrisca, Lavínia. A Stephanie apareceu aí, Stephanie. Eu acabei de dar um exemplo do princípio da unidade da prova. Que é o... Exatamente. Lembra que eu estava falando aqui do caixa 2? A prova não pode ser vista só com a prova testemunhal. Ela tem que ser o quê? Examinada com todo o conjunto. Ela tem que analisar o quê? Toda a estrutura probatória. Não posso fazer isso no Apple Watch. Desculpa, pessoal, o meu celular manifestou aqui. E aí eu vou colocar o exercício, então, para vocês. No caso da aplicação do princípio da unidade da prova, como será a fundamentação do magistrado quando se deparar a pergunta é bem direta e para a gente fazer rapidinho. O que eu estou dizendo é, no caso da aplicação do princípio da unidade da prova. Então, eu tenho uma situação em que se aplica o princípio da unidade da prova. Elas devem ser olhadas em conjunto. Como será a fundamentação do magistrado quando se deparar com provas conflitantes? O que eu digo de prova conflitante? Eu tenho uma testemunha diz uma coisa, outra testemunha diz outra. O laudo pericial diz uma coisa e a prova testemunhal diz outra. Quando o juiz se depara com isso e tem que aplicar o princípio da unidade da prova, como que ele faz? Como que ele fundamenta? Ficou claro a minha pergunta, pessoal? Coloco aí para vocês lerem. Veja se ficou claro. Senhores? Bom, eu vou aguardar alguns minutinhos para dar tempo de fazer e aí continuamos com a explicação.
Pessoal, podemos continuar ou esperar mais um pouquinho? Vou pegar uma água e já volto.
Pessoal, vamos lá? Vamos lá. Feita essa análise, como que o juiz, e aí eu já respondo, como que o juiz ele faz nessa situação? É muito importante que vocês façam essa referência. Uma coisa é o princípio da unidade da prova. Outra coisa é você ter unanimidade das provas. São coisas diferentes. Se há provas conflitantes, o juiz ele tem que fazer o quê? Ele tem que fundamentar o motivo dele ter o quê? Ponderado uma prova em detrimento da outra. Isso não significa que houve uma quebra da unidade da prova. Não é isso. Ele tem que apreciar um conjunto de provas, e não só uma prova. Mas não significa que as provas têm que estar todas elas alinhadas num único sentido. Então, era basicamente isso que eu queria que os senhores respondessem aí sobre o questionamento. Bom, agora a gente tem o princípio do indúbio promísero, o indúbio pró-operário. Vocês estudaram isso em Direito Material do Trabalho, se não me engano. Mas aqui, o que significa essa aplicação processualmente falando? Essa aplicação está atrelada à postura do juiz diante das provas, ok? O que significa isso? Significa que o juiz, diante de uma dúvida razoável em relação às provas do processo, ele deve interpretar a prova, olha só, ele deve interpretar a prova em benefício do empregado, do trabalhador. Isso é o princípio do indúbio promísero ou pró-operário aplicado ao processo do trabalho. Então, esse é o segundo que eu gostaria de colocar para vocês. Princípio indúbio eu vou colocar só pró-operário, para não ficar indúbio promísero, pró-operário. Significa, então, que se houver dúvida razoável quanto à interpretação do ônus da prova, deve-se ponderar sempre pela interpretação a favor do trabalhador, ok? Isso é muito claro. Cuidado para não confundir indúbio promísero no aspecto processual com indúbio promísero ou pró-operário lá do direito material. Ok? Ainda sobre essa perspectiva, eu gostaria de fazer a leitura de uma passagem aqui de Francisco Rossal de Araújo, que diz o seguinte: o direito processual não é uma forma do direito material. A verdadeira antítese não é o direito material e o direito formal, mas direito material e direito instrumental. Como instrumento, o processo possui formas próprias e matéria própria, independentes da matéria e da forma da realidade jurídica do direito material sobre o qual opera. O requisito fundamental para que o instrumento possa atingir e realizar seu objetivo é a adequação. Olha que interessante. Essa adequação assume 3 aspectos: subjetivo, objetivo e teleológica.
deve adaptar-se ao sujeito que a maneja, deve adaptar-se ao objeto ao qual se destina e deve considerar o fim a que visa. O processo deve-se adaptar ao direito material sobre o qual se opera. Então, por que eu achei importante passar para vocês a leitura dessa passagem? Para vocês não confundirem aí o indúbio pro mísero, indúbio pro operário, do direito material com o direito processual. Aqui agora eu quero colocar um artigo para vocês, para a gente trabalhar com o terceiro e mais aí, diferente de todos esses. Alguém já ouviu falar desse aqui? Máximas de experiência? Eu estou achando muito baixa a participação hoje, a interação. Será que é o feriado? Pré-feriado? Só tem mais gente aí sem ser a Lavínia? Cadê a galera, pessoal? Opa, Rodrigão tá aí, ó. Laura mandou um sim. Vocês só não querem me dar moral mesmo quando eu pergunto? Tá todo mundo aí. Ok. Me explique esse ok, Mari. Tipo assim, ó, o professor tá perguntando alguma coisa. Põe lá sim, ok, tô aqui. Ah, que você tá aí. Bruna sempre interage, hoje não tá interagindo. Carol chegou atrasada, mas tá aí. Entendi, eu falo muito rápido. Aposto para digitar um zap, ó, os dedinhos extremamente rápidos da Mari. Então, vamos lá. O que é máxima experiência? Entendo. Escrever no caderno é lento, isso aí. Mas hoje está com a cara de sexta-feira mesmo. Eu coloquei o artigo. Cadê o Zé Carlos? Zé Carlos está aí? Não, era só para confirmar mesmo se você está aí, Zé Carlos. Sentiu sua falta aqui na interação. O artigo eu já coloquei. É o 852D. E perguntei o que seria a máxima experiência da leitura do artigo aí. O que significa essa máxima experiência? A Stephanie aí. Isso é interessante. Eu vou pegar aqui a observação da Stephanie e logo na sequência do
José Carlos. A Stephanie pergunta: funciona como um critério na análise de verossimilhança da alegação? Já o José Carlos coloca analogia de casos similares. Bom, olha o que diz a doutrina sobre a máxima experiência. Quando você faz a leitura do 852D, lá diz assim: o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessiva, impertinentes ou protelatórias, bem como apreciá-las, e prestem atenção que está até grifado, e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Essa expressão aqui não significa que o juiz vai pegar os seus costumes, os seus conhecimentos adquiridos ao longo da magistratura e vai decidir com base nessas experiências dele. Não é isso. O que ocorre é que o juiz, diante de um caso e das decisões e das provas que já foram produzidas, okay, em situações parecidas, em situações iguais, através da verossimilhança ou analogia a esses casos, o juiz então pode o quê? Decidir pela produção de uma prova ou outra com base na sua experiência, na máxima experiência. Mas na máxima experiência é o que? A aplicação dessas máximas ligada a um processo, ela é voltada para a escolha da prova que se vai produzir, entre uma prova pericial ou entre uma inspeção judicial. Você já houve casos idênticos ou semelhantes em que a inspeção judicial alcançou o objetivo da busca pela verdade, o juiz então deve o quê? Pela máxima experiência, optar pela inspeção judicial em detrimento da prova pericial. O que significa que a experiência adquirida em um processo poderá ser utilizada pelo juiz em processo ajuizado em face do mesmo réu, com o mesmo objeto e etc. Muito cuidado para não confundir a máxima experiência com a experiência de vida, de exercício judicante do magistrado. Inclusive, quando você for magistrado, não confunda, para não fundamentar uma sentença dessa forma errônea. Ok? Ficou claro isso? Sim. Isso, Rodrigo, é isso aí. Transforme isso uma frase numa afirmação. Quais são as diligências probatórias que devem ser realizadas? Ok? E não aquilo que nós somos levados a acreditar, que através da experiência, máxima experiência, ele vai assim, olha, eu como juiz aqui, isso eu já ouvi, eu sou juiz há 25 anos, doutor, pela minha experiência, ninguém faz esse tanto de hora extra. Não é isso, cara. Não é a experiência judicante dele, não é a experiência de vida, costumes, etc. É louvável essas experiências, mas isso não pode ser expressamente transmitido para o processo, ok? Agora eu vou seguir um ponto aqui, que é o objeto de prova.
para a gente pegar esse material e fechar ele com louvor. Olha que interessante, vamos fechar esse material com louvor. Objeto de prova. O que é o objeto de prova no processo de trabalho? Isso. Mas não só os fatos, Lavínia. Lavínia colocou, se são os fatos, numa prova aberta, você ia perder ponto, vamos dizer assim. São o quê? Os fatos relevantes, pertinentes e que geram controvérsia. E vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma ação, ela já transitou, já foi pago. Eu tive uma ação trabalhista acidentária. Um trabalhador caiu de uma escada de aproximadamente 4 metros de altura. Eu estava fazendo uma defesa da empresa. Eu fazia a defesa da reclamada. Quando eu peguei a inicial para contestar, controvérsia, Rodrigo. Quando eu peguei a inicial para contestar, eu me deparei com uma narrativa fática interessante. E eu uso esse exemplo em sala de aula. Trazia a dinâmica do acidente, que ele subiu, não tinha treinamento, etc, etc, etc. E que aí uma célula, um gancho de vida soltou, em resumo, ele despencou daquela altura, machucou e fraturou quadril, sei lá, alguma lesão que ele teve. Não me recordo. Na sequência, a narrativa da inicial dizia que ele era submetido a uma situação insalubre, porque para fazer pintura em altura, ele passava por dentro da cabine frigorífica. Ele passava por dentro de um ambiente gelado e saía. Entrava numa ponta e saía para fazer a pintura. Ao ler aquela petição inicial, eu lendo, antes de terminar os pedidos, né? Vocês já sabem o princípio da congruência. Antes de terminar a leitura, eu pensei, vem aí o pedido de indenização por suposta lesão pela queda e vem aí um pedido de insalubridade em grau máximo. Por quê? Porque esses fatos foram levados à inicial e muito bem escritos. Para minha surpresa, ao ler os pedidos, não havia pedido de insalubridade. Não havia pedido de condenação adicional de insalubridade. Eu fui e reli a inicial. Na verdade, a narrativa dessa questão insalubre, se é que ela existia, era para mostrar para o magistrado de que a empresa não cumpria com as normas regulamentadoras das relações de trabalho, de segurança do trabalho, e estava expondo o trabalhador a condições insalubres. Mas não havia pedido correlato. Eu pergunto aos senhores, isso é um fato. Isso é um fato trazido, de que ele passava por dentro da cabine frigorífica. Mas esse fato, ele é pertinente? Essa é a pergunta que eu faço aos senhores. Esse fato é pertinente? Senhores? Senhores, o fato é pertinente? Por que, Lavínia?
Vejam, pelo princípio da congruência, a sentença está adstrita aos limites da inicial. Se na inicial não pede insalubridade, o porquê fazer prova disso? Com base nesse argumento, eu considerei que esse fato ele não era relevante para esse processo. E, portanto, não tem que se fazer, teria que se fazer prova para descobrir se ele tinha um regime insalubre no trabalho. Não, um ambiente salubre, não. Porque não há pedido correlato a isso. Isso é um fato acessório. E que está dizendo, olha como é que essa empresa é malvada. Ela me colocou de forma insalubre. Mas não havia nenhum pedido correlato. Portanto, eu considerei esse fato que não deveria ser objeto de prova. E o juiz aceitou esse argumento, que esse fato não tinha que ser objeto de prova, porque, tudo bem, o perito poderia fixar em 20% a insalubridade. O juiz poderia julgar? Não, não há pedido. Ok? Então fica aqui essas observações. Eu vou encerrar aqui. Hoje eu estou achando a participação muito pouca, apesar de os guerreiros aí participando, mas vou considerar que é o feriado e o cansaço normal. Vou fazer a segunda chamada e já encerro a aula, ok? Quem tiver dúvida, estou à disposição. Bruna, Caroline, Eduarda, Elimar, Fernando, Laline, Laura, José Carlos, Lavínia, Leandro Teixeira, Letícia, Lucas Schiavon, Lucas Opelaro, Mariângela, Natália, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa. Pessoal, uma boa noite para todo mundo. Um ótimo feriado aí. Tchau.